BLC Podcast Reading Class. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arley da BLC Languages e hoje nós vamos fazer uma aula de leitura. Isto mesmo, eu preparei uma aula simples, porém ensinando algumas técnicas essenciais para lermos melhor em língua inglesa, para que possamos obter um melhor vocabulário, uma melhor estrutura da língua na parte sintática, para que possamos compreender melhor e também termos um bom ritmo de leitura, ok? Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês deixem um like, compartilhem esse conteúdo com seus amigos e também, para quem estiver acompanhando no YouTube, se inscrevam no nosso canal, nossa playlist do YouTube do podcast ou em nossa página com a aula, na BLC Languages também. Vou pedir para que vocês se cadastrem para que possam continuar recebendo dicas e conteúdos sobre o aprendizado de línguas. Então essas técnicas, pessoal, são técnicas simples, porém muito efetivas no processo de aprendizado de leitura em língua inglesa, hein? Para que possamos realizar uma boa leitura no idioma inglês, ok? Em primeiro lugar, nós temos aqui o tema, que é Sleep Well, ou Sleeping. Então é sobre dormir bem o tema, ok? Em primeiro lugar, que vocês vão fazer? Treinar o ouvido, memória auditiva, e treinar a memória visual. Então, vocês vão tocar o áudio. Nós temos aqui o áudio com o texto, em seguida o texto em inglês. Então vocês vão simplesmente tocar o áudio, escutar o áudio e acompanhar a leitura. Por enquanto é só isso. Primeiro passo, ok? Então aqui tem, por exemplo, a leitura. Read on to find out. 65 Fahrenheit. If your battery is too hot or too cold. Ok, terminou de escutar o texto e acompanhá-lo. Essa é a primeira etapa. Na segunda, vocês vão fazer um processo de scanning, que é passar os olhos, ok, aqui sobre o texto, de forma como se vocês estivessem escaneando mesmo, assim, dessa maneira, ok? Por quê? Para que vocês tenham uma noção geral sobre o tema, sobre o texto, sobre o que ele está falando. Então eu vou dar uma olhada no primeiro parágrafo, depois no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo, de forma bem rápida, só passando os olhos mesmo, escaneando mesmo, bem rapidinho, ok? Então essa técnica faz com que tenhamos uma noção geral sobre o tema do texto, sobre o que ele está falando, então nos ajuda na parte de interpretação de um modo introdutório. Então passem os olhos rapidinho, sem focar em nada especificamente por enquanto, só para que vocês familiarizem com o tema. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, pessoal, vocês vão agora ler o texto com mais calma, parágrafo por parágrafo, e anotar todas as palavras-chave do texto, ok? Então tudo que for palavra-chave, vocês vão anotar. Então, por exemplo, o tema geral do texto é sleep, ok? Então, por exemplo, sleep, dormir, está conectado a health, a saúde, porque quem dorme bem tem melhor saúde. Então, eu anotaria, por exemplo, como palavra-chave a palavra health. Primeiro, deem uma lida com calma. Então, leiam com calma. Vocês podem ler em voz alta ou em voz baixa. Como o objetivo é mais a parte de interpretação, eu recomendo que, em princípio, vocês leiam em voz baixa, ok? Porque é mais o objetivo desse passo é basicamente vocês entenderem melhor o texto, compreender melhor o texto de uma forma mais profunda. Então a leitura em voz alta, neste caso, acredito que não seja a mais adequada para esta etapa, por enquanto, ok? Então, por exemplo, health, eu anotaria, feel tired, por isso poderiam ser duas palavras-chave, porque quem não dorme bem se sente cansado, feel tired. Negative effects poderia ser também, porque feel tired, consequentemente, negative effects, ok? Aqui no segundo parágrafo, por exemplo, deixe-me ver, bedroom, poderia ser conducive, poderia ser dark. Por quê? Porque se nós vamos dormir, precisamos que nosso quarto esteja escuro. Então vocês vão parágrafo por parágrafo lendo, vocês vão ler, não procurem a palavra-chave em primeiro lugar. Primeiro leiam o parágrafo, depois de ler,
escolham as palavras-chave que são essenciais para a compreensão do texto. Importante, essa anotação das palavras-chave deve ser feita no caderno, ok? Não no bloco de notas. Eu preciso que vocês escrevam. Então, peguem essas palavras-chave, anotem no caderno, ok? Então, esse é o terceiro passo que vocês vão realizar. No quarto, pessoal, eu vou sugerir que vocês escutem o texto novamente, só que vocês vão fazer o seguinte. Escutem o texto 3 vezes, isso mesmo. O texto aqui são 7 parágrafos, ele não é muito longo, ele tem 4 minutos e 55 minutos. Acredito que seja um tempo razoável para quem está estudando. Mais ou menos essas técnicas farão com que levemos de meia hora a 45 minutos de estudo. Eu acho que dá para fazer tranquilamente. Então, escutem o texto uma vez, acompanhando aqui a leitura. Então, a primeira vez, escutem acompanhando a leitura, ok? Da segunda vez, vocês vão tentar fazer um exercício que nós chamamos de shadowing. Shadowing seria mais ou menos sombra. Então, na segunda vez, vocês vão tocar o áudio e ler junto com o texto. Então, toca o áudio, à medida que o texto vai lendo, vocês podem ir lendo junto com o texto, acompanhando mesmo. Então, quando o áudio tocar e falar a primeira parte, por exemplo, getting a good night's sleep is very important for your health, and not getting enough sleep makes you feel tired during the day and can have negative effects on your health. Então, texto tocou, vocês podem ler junto. O YouTube tem a opção de vocês diminuírem aqui o ritmo, né? Então, a velocidade de reprodução. Se ficar muito rápido, vocês podem tentar diminuir um pouquinho, só um pouquinho, porque senão fica estranho, fica parecendo um robô, para que vocês possam fazer esse exercício de shadowing. Então, escutou o texto, à medida que a leitura acontece no áudio, vocês vão tentando ler junto com o texto. Ah, professor, tenho dificuldade, não tem problema. Vocês estão treinando o cérebro de vocês para que ele consiga entender uma outra língua. Esse é um exercício, pessoal. O objetivo desse exercício não é uma leitura perfeita. Ele é parte desse processo para que você chegue a uma boa leitura. Então, o objetivo desse exercício é treinar o cérebro de vocês para que vocês se acostumem a ler em outra língua, no caso a língua inglesa. Então, o ritmo de leitura no outro idioma também é diferente. A entonação, a pronúncia, onde vocês podem, por exemplo, a pontuação, a pronúncia, a entonação, onde vocês vão fazer pergunta, ou vão exclamar, ou vão negar, ok? Então, o ritmo e a entonação mudam. E para que vocês consigam criar também esse ritmo, essa boa entonação em língua inglesa, é importante que vocês sigam essas etapas, pois elas vão ajudá-los sobremaneira nesse objetivo. Então, escutou o texto, leu junto com ele, ok? Na última etapa, na terceira parte, vocês vão escutar o texto sem acompanhar a leitura, ok? Sem o apoio visual. Vocês vão só tocar o áudio, deixem assim, por exemplo, ou toquem e diminuem. Vocês podem diminuir a tela, diminuam a tela. Então, tocou o áudio e só escuta. Escute o texto, para que vocês trabalhem também a memória auditiva de vocês, ok? Por último, mas não menos importante, aí na última etapa vocês vão tentar ler o texto. Aqui nós temos o apoio de um gravador de áudio para que vocês possam, depois se escutar, poder ter o feedback e ver como que vocês foram de leitura, de ritmo. Pessoal, ler não é só pronunciar perfeitamente. Como eu disse anteriormente, é saber utilizar a pontuação, a entonação, fazer a connected speech, ou seja, linkar as palavras dentro do texto para que ele tenha um ritmo, ok? Para que ele tenha a prosódia, ok? Então é extremamente importante que vocês tenham isso em mente. Então tentem, se for muito difícil, aí vai de nível, a cada nível do aluno. Se for muito difícil, começa pelo primeiro parágrafo, escuta novamente se achar difícil, mais uma ou duas vezes. Escutem, ok? Tentem fazer a pronúncia da leitura e tentem se atentar não só, como eu disse, à leitura do ponto de vista da pronúncia, mas também de uma vertente global, né? Então a leitura tem que ter ritmo, tem que ter boa conexão entre as palavras, bom uso da pontuação. Isso só acontece, pessoal, assim como em português, com bastante prática. Então, se vocês fizerem isso de forma frequente,
praticarem essas atividades, essas técnicas de forma frequente, em pouco tempo, com certeza, a capacidade de leitura de vocês na língua inglesa avançará muito, ok? Então, essa é mais uma etapa. E a última, pessoal, mais ou menos importante, são duas, na verdade, mas eu vou colocá-las dentro de uma mesma categoria. Escrevam o texto no caderno, aqui ele está em formato digital. Então, escrevam-no no caderno, ok? Em seguida, depois de terminar de escrever o texto, isso mesmo, todo esse texto aqui no caderno, ok? A escrita, eu sempre enfatizo, nos ajuda no processo de retenção de vocabulário. Nós ativamos algumas áreas do nosso cérebro, como já falei anteriormente, que não são ativadas quando nós digitamos, ou só vemos, ou só escutamos, embora também sejam habilidades importantes. Elas estão, na verdade, interligadas. Mas a escrita é essencial. Sem escrever, nós não conseguimos registrar a informação no nosso cérebro e, consequentemente, essas novas estruturas não serão aprendidas do modo adequado. Então, copiem o texto no caderno e, por último, façam um resumo com suas próprias palavras sobre o texto. Então, vocês leram o texto, compreenderam, anotaram as palavras-chave, vocês podem utilizá-las como base para vocês escreverem o seu próprio resumo sobre o texto, a sua compreensão, a sua interpretação sobre o texto. Mais uma vez, escrever, não digitar. Então, passem para o caderno o texto. Vocês vão primeiro copiar esse texto daqui da aula e, por último, vocês vão escrever com suas próprias palavras sobre o tema, sobre o texto, que é dormir bem, resumindo a ideia geral do texto que vocês acabaram de fazer, ok? Pessoal, utilizando essas técnicas, com certeza, a capacidade de leitura de vocês em língua inglesa, leitura, compreensão, ritmo, a prosódia, a connected speech, a conexão entre as palavras, a fluência de vocês, porque quem lê bem, fala bem, então quem tem a capacidade de ler bem o outro idioma, consequentemente, vai conseguir também se comunicar bem nele, ok? Então, vocês trabalham todas essas habilidades ao mesmo tempo, ok? Dentro da aula aqui da BLC, ainda nós temos umas atividades propostas, por exemplo, ler o texto novamente e completando com as palavras que faltam. Essa atividade ajuda bastante na parte de compreensão auditiva e também de spelling, de ortografia. Alguns alunos têm bastante dificuldade em escrever em inglês, lembrando que depois de realizar aqui no virtual, fazer no caderno, ok? Então, temos o de escutar e completar, temos o de arrastar as palavras, ok? Esse trabalha mais a parte sintática e semântica, ou seja, mais a parte estrutural da língua, de como as palavras se organizam, e a parte semântica também, porque as palavras precisam fazer sentido sendo colocadas do modo correto. A gente também trabalha as habilidades de coesão e coerência, como aqui também nós temos outra atividade que é escolher. Essa trabalha mais a parte de léxico, ou seja, mais do próprio vocabulário que deve ser utilizado naquele contexto. Então aqui se é o may ou se é o can, qual que é o uso mais adequado em termos lexicais. Aqui também trabalha, além de léxico, também trabalha a parte sintática. Aqui também nós trabalhamos aqui, a parte de léxico e também a parte sintática. Então dá para trabalhar tanto a parte gramatical quanto a parte do uso adequado das palavras. E por último também tem o último parágrafo, o aluno pode escutar e escrever as palavras, anotar, escutar o áudio novamente e anotar as palavras. Esse você escuta e escreve tudo. É o último exercício porque ele exige um pouco mais, demanda um pouco mais, lembrando que essas atividades não precisam necessariamente ser feitas no mesmo dia, porque podem causar cansaço. Então vocês podem focar primeiro no que eu falei aqui e num outro dia, numa outra oportunidade, focar só nessas atividades. Então, utilizar as técnicas aqui e depois simplesmente realizar essas atividades. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, escutar o áudio, acompanhar o texto, depois leitura geral do texto, depois leitura com mais calma, anotando as palavras-chave, depois escutar o texto 3 vezes, na primeira vez acompanhando com o áudio, na segunda vez fazendo o exercício de shadowing, na terceira vez sem o apoio visual. Depois vocês voltam, tentam ler o texto todo, podem escutar mais 1 ou 2 vezes o áudio para auxiliá-los, tentem ler o texto todo, trabalhando
como eu disse anteriormente, ritmo de leitura, etc. E por último, escrevam o texto no caderno e façam um resumo sobre o assunto do texto com suas próprias palavras em língua inglesa, ok? Então essas técnicas com certeza vocês vão levar aí cerca de meia hora a 40. Eu vou colocar, dependendo do ritmo do aluno, obviamente, do tempo e tal, de meia hora a 1 hora. Para os alunos que já têm a prática de realizar esse tipo de atividade, meia hora tranquilamente. Para quem está iniciando, não tem ainda o ritmo, acredito que 1 hora é, em princípio, à medida que vocês vão pegando a prática, com certeza vocês vão reduzindo o tempo e não pela questão da pressa, mas vocês vão ficando mais efetivos em aplicar as técnicas, ok? Eu espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, curtam, compartilhem. Eu vou também pedir para que vocês se cadastrem aqui. Eu vou deixar um link para que vocês continuem recebendo os nossos conteúdos em sobre língua inglesa, sobre idiomas de um modo geral, sobre aprendizado de idiomas de um modo geral, ok? Muito obrigado por escutarem mais esse podcast. Estaremos em breve no próximo. Bye bye!